Fala turminha, energia meu anjinho, vamos lá. E hoje o bicho vai pegar. Flávia hoje falou que tá nervosa, disse que tá com TPM, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. É mentira dele, eu não tô com TPM. Ah! Eu quero matar ele, tem hora só, mas não é TPM, é só vontade de matar mesmo. A Flávia é a única mulher que tem TPM 4 vezes por mês. Mentiroso. É impressionante. Quando ela não tá com TPM, eu ajoelho e rezo e agradeço a Deus. Seu nariz. Flávia, vamos ver aqui, vamos começar planejamento de caso clínico hoje. Muito importante, temos 3 casos para planejar? Eu vi mais casos, mas vamos pelo menos tentar os 3 bem planejados. Tudo bem. Doutora Gabi, você tá por aí? Turma, a gente tá fazendo assim, a gente recebe muitos casos, claro que infelizmente não dá para planejar de todo mundo, porque nossa função aqui... E felizmente a gente recebe muitos casos. Obrigada, tá? Por enviarem. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, muito importante. Eu vejo que, de vez em quando... Não, todo dia eu recebo muita, eu e a Flávia, muita mensagem no direct do Instagram. A gente recebe muita mensagem, a gente coloca as caixinhas de pergunta. Pode contar quantas perguntas a gente responde. Então, nós estamos dedicando pelo menos 2 horas por dia para a galera no intuito de auxiliar vocês, beleza? Para ajudar. No mínimo 3, 4. Ele fica mais do que eu, porque alguém tem que trabalhar, entendeu? Nessa vida. Não, e aí, Flávia, conta pro pessoal o seguinte, eu tenho essas 3 horas por dia? Não, né? Lógico que não, a pessoa também tem que trabalhar. Mas eu faço... Mas ele faz, eu faço de coração. Na hora é de do almoço. Madrugada, fica lá. Mas vamos começar o planejamento? Vamos embora. A Gabriela, se eu não me engano, ela mandou 2 casos. Gabi, eu escolhi esse que é mais complicado um pouquinho, porque também tem o caso de outras pessoas, tá legal? Flávia. Fazer análise facial, né? Vamos brincar, eu gosto. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a vida já é muito difícil. Se você não levar algumas coisas na brincadeira, você pira o cabeção. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Então a gente gosta, por exemplo, eu adoro planejar os casos brincando. Eu olho uma face como essa aqui, Flávia, eu vejo um perfil, esse perfil tá reto, né? Tá reto. Tá reto, tá bom. Tá bom. Então eu quero deixar ele assim, independente do que eu tiver dentro da boca. Mas ele aceita, eu não vi a boca. Mas ele aceitaria um pouquinho de projeção desse lábio superior, caso precise, ou aceita? Aceita. Aceita. Parabéns, gostei do... E ele aceita uma abertura desse ângulo nasolabial, caso seja necessário? Eu não faria. Eu também acho que não. Então, nós estamos concordando que se precisar de uma vestibularização de incisivos superiores, diminuindo um pouquinho o ângulo nasolabial, ok, a gente concorda. Se esse ângulo precisar ser aberto por algum motivo... Fazer uma retrusão do lábio não é legal. Nós nem sabemos o que tem dentro da boca. Não. Mas por que a gente está... eu falo brincando, mas é assim, por que a gente está filosofando sobre o caso? Porque independente do que essa paciente tenha dentro da boca dela, a prioridade, o tratamento, ele tem que ter como base o perfil dela. A face é determinante para um diagnóstico e para um plano de tratamento. Perfeito. O que eu vou fazer? Depende muito da face. Agora a gente está aqui diante da teleradiografia dessa paciente e ela tem 2 características que eu não poderia dizer que são excessivas ou que me amedrontam, mas ela tem 2 características aqui. Você acha que ela tem uma tendência a dólico facial? Acho. Ela é mesoparadólico. Paradólico. Interessante. Ou dólico suave, mas é mesoparadólico. Eu sei que muitos colegas que estão aqui já são experientes, mas outros não. E aprendam uma coisa, sejam solidários com os menos experientes. Porque de repente a gente fala coisas básicas aqui, né, Flávia? E aí quem já é mais experiente fala, fala numa coisa básica, tudo bem, mas aqui é eclético, é para todo mundo. Tem muita gente começando. Então vamos lá. Outro dia, sabe o que aconteceu que eu achei muito interessante? Senta que lá vem a história. E eu arrepio,
Porque, infelizmente, no mundo de hoje, a gente não vê as pessoas falando, oh, gratidão, obrigado por você ter feito isso. Então, eu fiz há 2 semanas atrás, eu fiz um grupo e a gente distribuiu algumas aulas e uns artigos. Mas para ficar fácil para todo mundo, os artigos eram em português. Eu recebi uma mensagem de uma colega falando assim, cara, obrigado por você ter mandado o artigo em português. Que gracinha. Por quê? Porque de fato... Às vezes tem uns que não leem inglês e querem, e seria muito difícil, né? É legal você pessoas conseguir ler inglês? Opa, ótimo. Mas e aí? Eu não sei qual a vida que a pessoa teve, se ela tinha que trabalhar, se não tinha, não teve tempo, se nasceu numa família, não sei. Mas está lá em português, está ótimo. O importante é abranger todo mundo. Ajudou. Então vamos lá, Flávia. Eu vejo que a base mandibular dessa paciente... Gente, eu tenho um negócio lindo e maravilhoso que eu gastei uma fortuna e não uso. Vamos lá. Ó, eu tenho a base mandibular dessa paciente. Em relação à maxila dela, existe uma certa divergência. Então está levemente divergente. O levemente divergente é o mesofacial. É o ideal. Isso. E aqui eu tenho uma sínfise forte, né? Boa, né? Uma sínfise de mesofacial. Engraçado. É uma de braque, inclusive, né? Mas tudo bem. Não é regra, né? Assim, toda regra tem suas exceções. Então essa é uma exceção. Variações anatômicas. Lembra das aulas de anestesiologia? Agora olha que interessante. Mas quando eu volto lá na face dela, eu percebo que o tecido, a pele, o tecido adiposo está escondendo bem a nossa... Opa! Daqui a pouco aparece coisa que não pode aqui. Está escondendo o nosso problema esquelético. Agora nós precisamos ver uma coisa, Flávia. Será que esse pequeno problema esquelético não é grande? Ela tem olha só. O ponto B está aqui, o ponto A está mais ou menos aqui. A gente tem uma tendência a um padrão 3. E como a gente falou, na face não está eu te tão falo evidente. até poderia ser um padrão 3 aí. Por quê? Qual que é, quando a gente fala que o paciente é padrão 1, por onde que eu olho? Um degrau sagital. Certo. Degrau sagital positivo, que a gente chama de positivo. Se fosse à frente, negativo, né? O que é um degrau sagital positivo? Na próxima? Na tele, né? Sim, senhora. Ponto A, todo mundo lembra aí do ponto A, da parte mais côncava da maxila. Tá aqui. Ponto B, a parte mais côncava da mandíbula, na sínfise. Esses pontos têm que ter uma distância. E o superior, a maxila tem que estar à frente do inferior, formando esse degrauzinho. Então, ali não tem degrau. Não tem. Já está no mesmo nível. No mesmo nível, a gente pode considerar até um padrãozinho 3. Deixa eu fazer uma observação interessante que, de repente, pode cair algumas fichas na cabecinha da galera. Seguinte, quando eu tenho um padrão 3, quando nós falamos de padrão, nós estamos falando de problema esquelético. Não problema, esquelético. Esquelético. Classe 3 ou classe 2, classificação de Engel é dentário, é dente. Padrão, nós estamos falando de esqueleto. Isso. Se ela é classe 3 ou não, nós nem vimos ainda. Nem vimos ainda. A gente está falando padrão. Quando eu posso ter um padrão 3 como esse, leve, ou eu posso ter um padrão 3 moderado a grave. Como é que eu sei se eu posso tratar só com ortodontia um padrão 3 como esse? Depende do tamanho do degrau sagital negativo. Exato, depende da gravidade do padrão 3. Então, se você tem um padrão 3 leve, tudo bem. Se ele não está afetando a face, se a face está bonita, você pode tratar com ortodontia. Tranquilo. Como é que eu sei que o padrão 3 é grave? Começa a aparecer na face. Ele começa a mostrar na face. Eu costumo dizer que quando o problema esquelético é grave, você não precisa fazer uma medida, sabe por quê? É aquela frase, entre aspas, ele tá na cara.
Ele está escancarado na cara do paciente. Tudo que é verdadeiramente esquelético, o paciente entra na sua sala, você sabe que é esquelético, você sabe que é cirúrgico. Exatamente. Porque não tem agradabilidade facial. O cara abre a porta, facial. entra a primeira mandíbula, depois vem o resto da pessoa. Ou ele entra depois de meia hora vem a mandíbula. Então, cara, é o seguinte, primeiro vamos fazer uma limpeza aqui, tá? Agora nós estamos diante de uma paciente, olha lá, hein? E agora eu vou falar sério, quem tiver aqui seguindo o tio Hélio e a tia Flávia, se colocar um aparelho numa boca dessa, eu vou jogar uma praga em vocês vão ter dor de barriga 6 meses. Ele quer dizer numa boca dessa porque tem problema periodontal, tá, gente? Não é a oclusão que ele tá falando, não. Eu tô falando de sujeira, tá? Nunca se coloca... Não, na verdade, agora deixa eu falar sério. Nunca você movimenta um dente com inflamação gengival. Você vai perder o osso em altura. Ponto. Vai. Em qualquer ponto da boca que você tiver inflamação gengival, você não pode movimentar um dente. Acabou. Flávia, eu tenho aqui, ó, do lado direito da paciente uma classe 1 de molar. Classe 1 de molar. E aqui eu também tenho uma classe 1. Classe 1. Eu tenho também nessa minha paciente uma atresia maxilar, porque você está vendo que a mordida está levemente cruzada de cá. Aqui não. Canino descido, esse canino é descido e ele está cruzado, ó. Nós temos um canino descido aqui. Eu vou te dizer uma coisa, e nós temos aqui a ausência do canino. Vamos contar os dentes. Primeiro molar, segundo pré, primeiro pré, aqui já é o lateral, porque aqui é o central, tá faltando um canino aqui. Zero de espaço para o canino. De lá e daqui, pouco espaço para o canino, porque um canino permanente, ele é mais largo do que um descido, né? Estão aí nossos caninos. Só que tem um detalhe também que nós não podemos esquecer. Olha, todo tratamento ortodôntico, desde que o mundo é mundo, a gente tem que fazer o transversal primeiro. O que é o transversal? Tem mordida cruzada? Resolve primeiro. Descruza. Agora, o diagnóstico da mordida cruzada ele é muito importante para você escolher a sua ferramenta de trabalho. Então, eu costumo fazer assim. Quando eu tenho, por exemplo, molares cruzados, onde os molares superiores estão com inclinação lingual e o inferior está com inclinação vestibular, puxa vida, eu vou trabalhar com movimento de pêndulo. O que é o movimento de pêndulo? Elásticos. Ou, quem sabe, até só os fios. Põe um fio expandido superior, um fio contraído atrésico inferior, vai resolver. Demora um pouco mais do que o elástico? Demora um pouco mais do que o elástico, mas tudo bem. Agora eu quero saber de você o seguinte, esse molar aqui, olha, você acha que ele está lingualizado, Flávio, superior? Acho. Levemente lingualizado, né? Tá, esse inferior não está muito vestibularizado, não. Então, na verdade, vamos colocar numa escala de dificuldade, eu diria que nós temos um nível 5 ou 6 de dificuldade aqui. Por quê? Em 10? Em 10. Tem que ser específico, né? Seja específico. Se o nível for 7, aí eu já ia preocupar. Mas tá cheia de graça, Mas, né? gente, de onde você tira isso? Eu vou falar, eu não terminei. Então vai. Numa escala de 10, onde o 10 é o mais difícil, eu tenho um nível de dificuldade de descruzar essa mordida, nível 5. Por que eu diria nível 5? Então tá bom, tá fácil, né? Porque eu tenho um molar superior que eu posso inclinar para vestibular, porém, eu tenho que inclinar ele bastante, porque o inferior já está inclinado para lingual. O inferior já está levemente compensado. Isso. Então eu vou dizer uma coisa para você, e para vocês também que estão assistindo. Se essa paciente minha tem uma idade que permite uma disjunção aqui, e ela tem idade sim, ela é jovenzinha, eu não anotei a idade dela, mas a você viu? Ué, a aluna te falou? Não, eu não prestei atenção nisso, não me liguei nisso, mas ela é jovem, e quando eu falo jovem, ela tem menos de 18 anos. Concorda? Eu faria uma disjunção nessa paciente. Sabe por que eu faria uma disjunção? Nós estamos falando de uma paciente que tem um padrãozinho 3. Ela tem uma pequena discrepância entre maxila e mandíbula. Será que não seria interessante eu encher um pouco essa maxila?
Sim, só que tem aquela... Porque senão eles vão pensar que você vai querer fazer disjunção por causa de canino incluso. Não, mas não falei dele. Tá bom. Não vem com essa não. Tá. Vocês não vão pensar nada mas disso. Não... Sim, menina. Pode Não. pensar isso. Eu estou falando da mordida cruzada. O que a Flávia já vem com essas 42 pedras na mão... É porque senão a gente... as pessoas vão pensar que você vai querer fazer uma disjunção para abrir ganhar espaço pro canino. Isso não acontece. É. Aí vão levar pedrada de todo lado. Mas não acontece. Não acontece. A gente consegue um pequeno diastema entre os incisivos, mas aquele diastema, gente, não é suficiente para colocar o canino na posição. Inclusive, uma coisa muito importante aqui, Flávia, é que nós temos uma linha média superior desviada para o lado do canino. Sim, porque a gente tem 0 de espaço lá e aqui tem ainda um pouquinho. E uma pergunta frequente é assim. É interessante, eu vou comentar com vocês aqui, vocês vão achar interessante. Seguinte, de vez em quando o pessoal escreve assim: tenho um canino superior retido do lado direito. Posso usar mola? Gente, depende de um monte de coisas. E a primeira delas é a linha média. Média. Você só pode usar mola sabendo o que a mola vai fazer. Fiz uma aula essa semana. Olha que interessante, estou fazendo uma sequência de aulas. Eu fiz uma aula essa semana, você não está sabendo, eu tô te contando agora porque eu terminei ela hoje. Pois é. Fiz uma aula essa semana mostrando os efeitos que acontecem durante... no momento de vários tipos de movimentos ou de ações que nós fazemos dentro da boca. Por exemplo... Ixi, que massa. Não, muito massa. Por exemplo, correção da classe 2 com exodontia de 2 premolares superiores. Você sabe tudo o que acontece quando você faz a retração? No ponto de apoio no molar. Que massa. Nos dentes anteriores. Então, por exemplo, acontece o que no molar? Perde a ancoragem, gira... inclina para mesial, como que eu evito isso? Nos dentes anteriores. Gente, ele retrai, é fogo esse rapaz. Lingualiza, extrui, o lábio, acontece uma retrusão, como que você evita isso? Massa. Essa foi a primeira só, virão outras. Vamos ver. Bom, então, pensando na linha média superior, desviada para o lado esquerdo, porque não tem espaço no canino. Posso colocar mola? Pode, se você tiver uma face que aceita a protrusão do lábio. E é isso. Qual é o efeito que a mola faz? Então, quando você perguntar... Quando você perguntar, posso colocar mola? Antes de você... Sabe por que a gente pergunta? Sabe por que o pessoal pergunta se pode colocar mola? É porque, na realidade, às vezes está lá no início da curva de aprendizado, ele não sabe qual será o efeito daquela mola. Então, uma mola colocada aqui na região desse canino, o que ela vai fazer, Flávia? Ela vai mesializar os dentes anteriores, inclinar os incisivos e vestibularizar o lábio superior. Ou ela vai distalizar esses dentes posteriores? Nem a pau, Juvenal. Se fosse fácil assim, a gente fazia isso toda hora. Antes fosse. Distalização é a coisa mais difícil do mundo de fazer, principalmente quando você quer, né, Flávia? Então, a mola faz exatamente isso. Ela vestibulariza os incisivos, coloca a linha média no lugar e mexe no lábio, vestibulariza o lábio. Aí eu te pergunto, posso jogar essa linha média para o lado oposto? Responde para mim. Sim. Tá. Posso vestibularizar esses dentes que estão quase de topo? Visto a foto de perfil, sim. Eu estou falando dos dentes, por enquanto. Posso. Pode. Posso... Não posso, não. Eu devo. Deve. Posso protruir o lábio superior um pouquinho? Pode. Então você está no caminho certo. Gente, planejamento é feito assim. Você olha o que você tem vontade de fazer, entende o que aquilo que você tem vontade vai fazer na boca, e aí você olha a face e a boca e os dentes e fala assim, cara, posso vestibularizar? Posso. Posso mexer no lábio? Posso. Ou então você vai falar assim, não, o lábio está protruso. Não posso. Pô, então muda de planejamento. Ah, é lindo isso, cara. Sem brincadeira, eu posso falar. Ó, toda hora eu quero botar Ave Maria. o perna longa aqui mostrando o perna. Então vai. Olha isso. E aí nós temos esse canino. De cá tem um espacinho para o canino que está lá. Nós temos um canino decíduo, né? Então a gente tem um espaço aqui. Você está vendo? Vocês estão vendo aqui que esse canino superior, ele está com
ele tá meio esfumaçado assim, estranho. A imagem dele, significa que a imagem está ampliada. Quando a imagem do canino está ampliada, na grande maioria das vezes ele está por palatino. A chance é grande dele estar por palatino. E era isso que eu ia chamar a atenção aqui da pessoa que mandou. Não comece esse tratamento sem uma tomografia dos 2 caninos. Ponto. Nunca comece esse tratamento sem a tomografia dos caninos. Nós já fizemos muita caca na vida, tá? A gente não fazia, a gente não pedia. É muito grande. A gente não pedia tomografia por quê? Você lembra? Não pedia porque o paciente falava que não podia pagar, que era muito caro. E se é caro para ele fazer uma tomografia, ele não vai conseguir te pagar o tratamento dele. Então não é um caso que você possa pegar. Eu tenho uma frase muito interessante que eu acho que vocês devem anotar. Eu tenho uma turminha aí, ó. Eles têm um caderninho. Eu já vi, já me marcaram nos caderninhos lá. Eles têm um caderninho de dicas. Então põe entre parênteses uma frase que eu vou dizer agora para você. Você só vai tratar e ser feliz de quem realmente quer tratar com você. Sabe aquela pessoa que tem vontade? Aquela pessoa que você fala assim, faz uma tomografia. Ela fala assim, sim senhor, eu faço. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou arrumar e vou fazer. Entendeu? Agora, se essas pessoas, a grande maioria das pessoas, ainda não está com essa vontade de tratar com você, pode estar faltando alguma coisa. Outro dia uma aluna minha falou assim, você está parecendo meu pai, dando bronca. Olha, se for para você ficar com raiva de mim e eu tiver que dar bronca, mas se você for crescer por conta disso, eu vou fazer igual o pai. Eu também. Fechou? Tamo junto? Então tá. Então é isso. Tem que ser assim. Porque senão passa a mão na cabeça, ninguém cresce, tá todo mundo mediano, fazendo a coisa mediana, vivendo uma vida mediana, né? E ganhando mediana e vai viver assim, não vai mudar nada. Vamos lá. Esse canino decíduo. Bom, o que eu faria agora? Vamos planejar? Vamos. Eu faria uma disjunção nessa paciente. Fiz a tomografia. Os meus caninos estão bem posicionados, não estão reabsorvendo lateral. Não estão anquilosados, pelo menos aparentemente não. Aí nós vamos começar o planejamento. Ixi, o pessoal vai cair de pedra, vai falar assim, opa, peraí, na tomografia não dá pra ver a anquilose. Dá pra ver, se ele estiver bem anquilosado, dá pra ver. Tem que ter uma grande porcentagem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se tiver uma ilhazinha de anquilose, não dá pra saber. Não existe exame que mostre anquilose. Eu estava num congresso na Dental Press, o professor Alberto Consolado falou que o melhor exame para ver anquilose é a radiografia periapical, para você ver o jeito que é difícil. Não, mas é claro que a periapical vai vir, né? A tomografia é depois da periapical. Bom, mas esquece exame de imagem para ver anquilose, nada garante, tá? E por isso que o paciente tem que estar sabendo também. Sim. Tem a chance do canino vir e se ele estiver anquilosado ele não virá. Agora, por que a gente pede? Por que a gente pede a tomografia sempre? Já aconteceu comigo de tracionar um canino como esse, depois de 6 meses, 8 meses, esse canino chega na boca e ele tinha uma reabsorção interna que eu não tinha visto. É um dente que vai jogar fora. Aí o cliente vira para você e fala assim, peraí, então quer dizer que eu fiquei tracionando o meu dente, fiz cirurgia, fiz um monte de coisa, tratei durante 8 meses, paguei, para depois chegar na boca e você falar assim, cara, esse dente não presta? Tá de brincadeira. Não pode, gente. Você entendeu? Então, assim, a tomografia ela serve principalmente para o cirurgião não errar o ponto de tracionamento desse dente na hora da cirurgia. De colagem de acessório. E ela serve principalmente para você saber se esse dente é um dente que vai ser útil e se não tem nenhuma reabsorção nos dentes colaterais a esse canino. Então, vamos planejar. Tá. Depois da disjunção, nós temos um grande problema aqui, maior do que o canino, maior do que a mordida cruzada, maior do que tudo. Como é que é o nome da nossa colega, aluna? Gabi. Gabi, você tem uma bucha para você resolver aqui, tá? Dá uma olhada. Você tem que pedir uma periapical e você tem que ver esse dente aqui, o incisivo central, tá bom? Eu tenho desconfiança que esse dente, essa paciente, ela sofreu algum trauma
Tá vendo lá, Flávia? O dente escurecido. Essa paciente sofreu algum trauma nesse incisivo, foi sério. Se brincar, esse dente foi avulsionado, porque por essa radiografia aqui, apesar dela não ser uma radiografia que está muito legal, não, tá ruim. Não é que tá ruim, a imagem aqui também não fica legal. E panorâmica não é feito para isso também, né? Eu tenho a impressão que esse dente aqui, ele já está, a raiz dele já está sendo substituída por osso. Se a raiz está sendo substituída por osso, significa que esse dente está anquilosado. E até uma informação para vocês que estão aqui nos assistindo, todo dente anquilosado um dia vai ser reabsorvido. Todo dente anquilosado um dia vai ser substituído por osso. Isso chama perder o dente. Então, se você detectou esse dente, esse incisivo central, se você checou e ele está anquilosado, você já tem que avisar hoje para a sua paciente, olha, o seu dente está anquilosado e você vai perder ele. E outra coisa, para quem está começando aí, a informação preciosa, não colhe normalmente seus brackets, porque o dente anquilosado ele não movimenta. E aí vai atrapalhar os outros. Isso. E aí sim. Ele é a ancoragem máxima. E agora nós estamos realmente diante de um problemaço. Por quê? Se tiver anquilosado, nós temos problema aí. Por que a gente está com um problemão? Vamos imaginar o pior, tá? Se não tiver... eu sei que vocês devem estar pensando assim, mas como é que eu vou saber se ele está anquilosado? O dente na boca já fica mais fácil. Em primeiro lugar, na pele apical você vê se tem o contorno do ligamento periodontal. Se não tiver, se tiver algum ponto onde você observa que a raiz parece que está sumindo no meio do osso, significa que o osso está tomando o lugar da raiz, está substituindo a raiz, o dente está anquilosado. Aliás, tem uma chance de estar anquilosado. E aí você tem que somar o exame da imagem com o exame clínico. Qual que é o exame clínico? Todo dente tem uma leve mobilidade, porque a articulação da raiz no osso não é uma articulação fixa, é uma articulação que chama-se gonfose. Nossa, agora eu gastei, hein? Foi longe, hein? Mas eu estudei para quê? À toa, para não poder falar para ninguém? Que é isso? Brincadeira, mas vamos lá. Então, quando você pega o dente e movimenta levemente esse dente, ele tem que ter uma pequena mobilidade, certo? Se esse dente não tem mobilidade nenhuma, você pensa, puxa vida, eu já vi que a raiz está sumindo. Movimentei o dente, ele não tem mobilidade nenhuma. Movimentei o lateral do lado, o central do lado desse dente, ele tem uma pequena mobilidade. Estou desconfiado que está anquilosado. Aí você pega o cabo do espelho e vai bater na incisal desse dente. Vai fazer percussão. Se ele tiver com um barulho que dá a impressão que você está batendo num vidro, né? Um barulho, um som vítreo, muito provavelmente ele está... som oco. O som oco é no dente que não está anquilosado, tá? O som oco. Aí você vai batendo, vai vendo aquele sonzinho oco. Quando você bate nele... Som de bater no vidro. Diferente. Provavelmente ele está anquilosado. Se ele estiver anquilosado, nós temos um problema grave, porque se você colocar uma mola aqui, esses dois dentes, o central e o lateral, eles vão vestibularizar. Eles vão tentar corrigir a linha média, mas o incisivo anquilosado não vai deixar. Vai complicar. Então vamos imaginar que o dente está anquilosado e vamos fazer um planejamento para ela, pensando que ele está anquilosado. Se não tiver anquilosado, tá mais fácil, tranquilo. Faz a disjunção com o dente ainda ali. Terminou a disjunção? Se tiver anquilosado, faz a extração desse dente, coloca um provisório no arco lindo, a paciente vai rir e ninguém vai ver que é um provisório e faz a mecânica toda de abertura de espaço. Na minha sugestão, molas de abertura de espaço, com o provisório ali segurando o espaço para um futuro implante. Certo. E depois, depois que você conseguiu o espaço para esse canino, aí você pede a cirurgia para colagem de botão para tracionamento. Exatamente. E aí pensa no cantilever. Isso. Agora veja que interessante que a Flávia falou. Só encaminhe uma coisa que a gente fazia muito também. A gente aprendeu assim na porrada, porque na nossa época não tinha live, não tinha aulas online, não tinha nada, né, Flávia? A gente aprendeu na porrada.
para colar o botão, você só peça ao paciente para fazer a cirurgia quando o espaço do canino já estiver aberto. Isso é importante. 1,5 vezes o tamanho da coroa do canino. Se o canino tem 8 milímetros, você tem que abrir aqui 12 milímetros. Repetindo, abra o espaço para o canino com molas e aí depois peça a cirurgia. Não comece a tracionar dente sem ter o espaço ideal para ele. Perfeito. Tá bom? Bora lá então? Como é que a gente pode fazer o tracionamento desse canino aqui, ó? Tá? E até do outro, talvez. Eu fiz um modelo aqui. Que gracinha. Eu não estava aqui mais cedo, ele é. Não, esse modelo ficou bonito. Que é isso? É uma dica clínica interessante para quem já faz os mini implantes, né? Então vocês podem observar aqui o seguinte, ó. Eu tenho 2 mini implantes. E esses 2 mini implantes, no sentido vertical, entre o primeiro e o segundo molar, ou quem sabe podemos colocar esses 2 mini implantes até na mesial do primeiro molar. Por palatina é uma região muito simples de colocar esse mini implante, porque a raiz do molar, ela é cônica e ela é única na face palatina. Então nós podemos colocar 2 mini implantes e inserir um fio de TMA dentro de um dos furinhos do mini implante para fazer o tracionamento daquele canino. É muito mais simples você fazer isso aqui do que fabricar uma barra transpalatina para fazer o tracionamento. Importantíssimo, por que o Hélio colocou 2 mini implantes e por que o Hélio colocou essa resina unindo esses 2 mini implantes? Porque a hora que eu ativo esse cantilever, eu faço um movimento nesse primeiro mini implante de desrosqueamento. É lógico que eu sei que você pode, de repente, colocar um mini implante aqui com rosca contrária. Existe, tá? Se eu não me engano, até a Morelli tem. Você pode fazer um mini implante só que ao invés de rosquear ele dentro do osso para o lado normal, que é o sentido horário, que é o sentido convencional, você pode rosquear esse mini implante no sentido contrário. Aí você poderia colocar esse cantilever sem fazer essa parafernália toda que eu fiz aqui. E o importante disso é sem efeito colateral, né? Em nenhum outro dente. Você falou um ponto, Flávia, muito importante. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lembra que a Flávia falou aqui sobre a anquilose do canino? Nós não temos como saber se um canino está anquilosado, tá? A única forma de você saber se o canino está anquilosado é tentar tracionar ele. Não é crime tentar tracionar um canino. É crime tentar tracionar um canino e prejudicar outros dentes. Então, quando nós tentamos tracionar um canino no nosso consultório, a gente sempre tenta assim. Porque aqui eu não tenho nenhum efeito em nenhum dente. Ele estando por palatina, né? Estando por palatina. Se ele tiver por vestibular, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um mini implante extra-alveolar e vou fazer um cantilever por vestibular. Eu apoio no mini implante do mesmo jeito. Só para ficar claro. Só para ficar claro. O canino por palatina você tem que fazer por palatina. Por vestibular tem que fazer por vestibular. Mas o mais importante, nunca tente tracionar um canino apoiando no fio do aparelho. Ai, professor, mas eu fiz uma vez e deu certo. Sorte de principiante. A grande maioria das vezes, ou uma grande porcentagem, se esse canino demorar a vir, tiver muito alto ou tiver anquilosado, você vai tomar um susto na hora que você olhar a radiografia periapical da raiz do seu incisivo lateral e do central, que é uma coisa absurda. Absurda. Sem contar a intrusão que acontece, não plano dá. Oclusal vira uma confusão. Então vamos para frente, senão a gente não consegue. Que horas são? Tô não empolgado. Sei, mas vamos lá. É só porque a gente tem mais casos, né? Márcia Soares, olha só. Ô Márcia, que radiografia bonita essa, não preciso nem da face do paciente aqui, ó. Dá pra gente ver que a face dessa paciente, ou desse paciente, não sei. O ângulo nasolabial, olha os 90 graus olha que ali, bonito, gente, cara. Que gracinha. Não, tá menos de 90, não tá com 90 não, tá com menos, mas tá bonito. 90 graus, sim. Ah, tá bom, ó. O paciente é mesofacial, tá com pequena... A divergência natural das bases ósseas, tá bonito. Levemente divergente. Tá bonito, tem nenhum problema esquelético. Eu acho que a grande dificuldade ou dúvida que a Márcia tinha, a Flávia, era sobre esse implante, se ela podia tratar o caso normal.
Temos vários diastemas. É. Márcia, escuta o que eu vou te falar agora. O caso quando tem implante, você pode tratar naturalmente. Você tem que tomar cuidado na hora da colagem. Você tem que colar todos os dentes e o dente do implante tenta colar ele passivo. Porque você tem que entender que o implante vai servir como uma âncora, Ou né, Flávia? então, inicialmente, não cole. Exato. Alinha, nivela todos os dentes. Quando você for iniciar alguma mecânica de fechamento de espaço, por exemplo, aí você cola passivo debaixo de um fio 20 para poder não ter problema. Perfeito. E aí está o caso do nosso paciente. Bom, diastemas generalizados. Eu não acho complicado não, a única coisa que eu vejo aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado, vocês estão vendo aqui o aspecto de costela de vaca aqui na superfície vestibular da tábua óssea? Isso aqui, pessoal, é a raiz dos dentes. Não é que a raiz está saindo ali não, tá, Márcia? Não é isso não, mas a gente consegue ver que eles estão lingualizados. Eles estão com a coroa inclinada para lingual e a raiz está um pouco mais vestibularizada, formando esse aspecto no osso. E você vai ter que fechar os diastemas. Então, esses diastemas inferiores, para você começar a fechar, começar a colocar, por exemplo, um elástico em corrente, você precisa estar com um fio retangular, bem justo, pelo menos um 19 por 25, aliás, pelo menos não, um 19 por 25, estou afirmando, e os bractes. Era isso que eu ia falar, eu tô aqui. E os bractes, ou o seu fio, deve fazer o quê, Flávia? Um torque resistente. Um torque vestibular de coroa resistente. E lingual de raiz. Isso. Para que não aconteça essa vestibularização, é que nós não queremos vestibularização. Fala assim, um torque vestibular, a pessoa fala, vai vestibularizar. Não. A gente quer manter aquele dente na base óssea para que ele não lingualize mais durante essa mecânica. Por isso que chama resistente. Agora, posso deixar vocês bem tranquilos? Você sabe quem é que dá conta de fazer um torque resistente exatamente da quantidade necessária para evitar a vestibularização e a lingualização? Sabe aquele torque em cima da pinta, no meio? Ninguém consegue fazer um torque resistente desse jeito. Sabe por quê, Flávia? Vou te contar a verdade. Olha só, vê se faz sentido isso que eu vou te dizer. Eu preciso colocar, vamos supor que eu coloquei o meu fio, a hora que eu fui inserir ele dentro do slot, eu senti que ele entrou justinho. Então eu estou com um torque resistente. Depende, tem que olhar lá no posterior para ver como é que ele se comportou lá. Aí você vai ver se ele está resistente, se ele está passivo ou se ele está ativo. Tudo bem. E eu quero ele levemente ativo para vestibular, certo? Porque a força do elástico vai lingualizar ele. Isso tá mesmo. Bom? Se eu soubesse exatamente quanto de lingualização a força do elástico faz, eu faria um torque exatamente da quantidade da vestibularização para uma coisa neutralizar a outra. É difícil calcular isso. Mas não significa que está errado. Tem que fazer sim um pequeno torque vestibular, leve, colocar o elástico em corrente e ficar observando. Toda vez que o cliente voltar ao consultório, você observa. Está lingualizando? Aumenta o torque vestibular. Nossa, está vestibularizando? Diminui o torque vestibular. Tem que ir calibrando a mão. Tem que ir calibrando. Agora, é claro, a gente pode fazer esse torque no fio, ou de repente a gente pode utilizar um bract já com um torque, com um pequeno torque vestibular. Pega o MBT, que tem menos 8, menos 6, no incisivo inferior, vira ele de cabeça para baixo, que ele fica com mais 6. Já é uma chance de você ter um torque vestibular ali resistente. Isso mesmo. E vai fazendo o que o Hélio falou, né? Vai acompanhando. Coloca o elástico e acompanha. No superior, eu achei que esses incisivos são um pouco pequenos. Então, eu falaria com o paciente no sentido de não fecharmos todos os espaços superiores entre os incisivos. A gente distribui esses espaços, fecha um pouco e termina com estética. Perfeito. Eu acho que pode ficar mais bonito, né? Fica
Fica bem bonito. Realmente parece que o lateral é menor. O lateral é muito pequeno. E um detalhe também importante, a hora que for fechar também os incisivos superiores, esses diastemas, qual é o efeito colateral de um fechamento de diastema ou de uma retração? Sempre lingualização e extrusão. Então o que você tem que fazer para não lingualizar, não inclinar para lingual e não extruir? Curva acentuada no arco superior leve e torque resistente vestibular superior. também. Posso usar... E um MBT colado normal no superior. Aí nesse caso não vira de cabeça para baixo no superior, senão vai piorar. Importantíssimo, a gente fala muito do MBT, porque é um bracket fácil de encontrar, que tem uma prescrição fantástica e não é caro. Então, assim, é para todo mundo. Só que, Hélio, eu poderia utilizar um high torque superior prescrição Damon? Óbvio que sim. Seria ótimo. Ótimo. Gente, o importante não é a gente falar a marca, a prescrição, a empresa que fabrica. Não. O importante é você saber o que eu quero. Cara, para quem entende de autoligado e quer colocar um high torque ou um low torque, coloca high superior, high inferior. Como não existe high inferior, colocaria o low inferior de cabeça para baixo. Mesma coisa, é isso. A pergunta sempre vem, posso usar ROT? Olha, ROT no superior tem 12 graus, vestibular. Mas tem 15, né? Não. É 12. É pior. É pouco. No inferior, se eu não me engano, é 1 ou 0. Que também é pouco. Então, pode usar ROT? Pode, mas você vai ter que fazer no fio. Vai ter mais trabalho. Vai ter que fazer no fio. Que também não é trabalho, é simples. Mas então ficou bom esse caso. Planejamos também. Sim. MBT superior, colado normal. MBT inferior nos incisivos só, de ponta cabeça. Virar de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Chega no fio 19x25. Só quando chegar nesse fio você coloca o elástico para fechar os diastemas. Deixa um pouquinho de espaço entre os incisivos superiores para fazer aquela estética para o paciente ficar com um sorrisão bonito. Isso, para você postar. Que horas são, Flávia? Eu tô perdido, hein? Falta 15 minutos. Não, dá pra gente planejar. 8. A gente começou às 7. Esse é com você. Esse casinho chegou para mim e aí eu até respondi a aluna. Mas aí eu falei, acho que a gente precisa colocar aqui algumas coisas para discutir aí, né? Tomar água. E aí o Hélio tampou o ângulo nasolabial dele e não dá para eu ver aqui. Mas eu vou te afirmar que ele tá fechado. Você tampou aqui, né? Eu corrijo. Um sorriso, quando vocês podem perceber o quanto que tá atrésico, o corredor bucal tá muito aparente. E o perfil, aquele perfil de distoclusão. Não vimos dente ainda, mas a gente tem um sulcumento labial muito profundo, me dizendo possivelmente o incisivo superior está muito vestibularizado, tocando nesse lábio e vertendo ele. E sorriso pobre, corredor bucal bem aparente, então a gente precisa de expansão. E olha lá, o ângulo nasolabial tá bom. Se a gente tampar aqui, ó, você consegue tampar aí pra mim? Consigo. O inferior. Sim? Dessa forma você vê que a face tá bonita. Não é ali o problema, não é no superior. Rápido, porque aí a hora que você tira, pode tirar. Você vê que o problema pode ser no inferior nesse caso. Passa pra frente, vamos ver. E aí, Hélio? Pai eterno. O que você acha disso? Olha o tamanho da protrusão desses incisivos. Olha esse overjet, né? Overjet muito grande, uma vestibularização muito grande. Atresia maxilar grande, deu pra ver no sorriso, vocês viram, né? O paciente está cheio de dente de leite ainda, Classe 2, me parece, né? Ainda tá no descido ali, não tá dando pra ver. Vocês estão vendo que a dentadura mista. Mordida profunda. Mordida muito profunda, uma distoclusão muito grande. Então, quando a gente vê essas características na maloclusão, eu penso em algumas coisas, eu penso em alguns aparelhos. Antes de pensar no aparelho, me diz uma coisa, sério, para a gente construir um raciocínio para eles de planejamento, o que você precisa aqui? Era isso que eu ia falar, eu penso em alguns aparelhos. Qual aparelho que eu iria gostar? Um aparelho que vá avançar essa mandíbula. Você viu que ela não deixou eu mudar o raciocínio dela. Ela falou, não, então é isso que eu queria falar do aparelho. Tô brincando. Vai. Tem que avançar a mandíbula ali. Pelo que a gente viu na face.
por essa distoclusão tão grande. Então, eu pensei nisso. Outra coisa, eu preciso de corrigir então essa distoclusão, eu preciso corrigir essa mordida profunda, eu preciso de expansão, certo? Sim. Então, eu tô ligando algumas coisas na minha cabeça ainda. Onde eu vou depois de pensar isso? Eu vou na panorâmica. Tá, deixa eu só traduzir uma coisa para eles aqui. Ele fala que eu não explico. Não, porque eu não quero que fique confuso. Traduzir o que eu falo. Não, sabe por que eu quero traduzir? Eu quero traduzir uma coisa que você falou. Você falou assim, eu preciso de um avanço mandibular. Isso cria muita confusão. Mas é porque eu mostrei o perfil ali, gente, antes. Entendo, Flávia. Só que eu digo o seguinte. Olha lá. Tá, mas você não vai conseguir fazer essa mandíbula avançar a ponto dela crescer para ela ficar no nível... Eu vou conseguir avançar, não vou fazer ela crescer, eu não falei? E por isso que eu tô falando que vira confusão. Até um pouco a gente tem até um remodelamento ali, sim. Pequeno. Mas não tô falando que vou crescer mandíbula a ponto de mudar o perfil do paciente, o padrão facial familiar que ele já vem carregando. Isso. Existe crescimento mandibular lá dentro do côndilo, um pequeno crescimento? Claro que existe. Estimula esse crescimento? Estimula. Mas você consegue transformar a mandíbula pequena de um paciente padrão 2 em uma mandíbula grande? Você conseguiria estimular um crescimento se o paciente usasse, por exemplo, muitos anos um aparelho a ponto dessa mandíbula se tornar uma mandíbula padrão 3? Não. A gente consigo. Não... Tudo tem limite, é isso que eu quero dizer. Sabe por que eu falo que tem confusão? Porque quando eu às vezes falo do propulsor mandibular, eu falo para um aluno assim, usa um propulsor mandibular. Eu não falei nada que o propulsor vai fazer a propulsão da mandíbula. Ele só chama propulsor. Tá louco? Ele só chama, porque ele faz uma mudança de posição da mandíbula em busca de uma regularização geral do sistema estomatognático inteiro. Daquela boca, porque a partir do momento que eu coloco a minha mandíbula aqui na frente, eu diminuo o overjet, eu consigo fechar o lábio. Aí eu consigo atuar naquele perfil, mas não em mento, mas eu consigo atuar em lábio. E aí vai parecer mais bonito. E às vezes até um pouquinho vai acontecer de melhorar o perfil também. O que eu costumo falar é o seguinte, quando a gente tem filho, você leva no pediatra e ele faz uma curva de crescimento do seu filho. Você leva alguns meses e ele vai colocando um gráfico. E aí ele olha para você e fala assim, seu filho vai ter entre 1,75 m e 1,80 m. Aí o pediatra te fala isso. Tá. Se o meu filho, isso é o que eu tô dizendo em relação a isso. Se meu filho for um jogador de basquete, se ele exercitou, se ele estimulou os músculos e fez um exercício físico nesse sentido, ele vai ter 1,80 m, o máximo que tá naquele gráfico que a médica me falou. Certo. Se ele ficar sentado no computador o tempo todo, ele pode ter 1,70 m. Então tem uma variação, mesmo dentro da genética, que eu consigo estimular o crescimento de quem tem isso determinado. Perfeito. E aí eu posso colocar um propulsor mandibular ou qualquer outro aparelho que vá avançar essa mandíbula e ele vai responder melhor nesse paciente em crescimento. Isso, no paciente que tem uma dentadura mista, uma dentadura decídua. Agora, muito importante deixar claro que, por exemplo, o aparelho, eu já estou vendo o aparelho que a Flávia está querendo colocar aqui. Você está querendo colocar um aparelho ortopédico funcional que tenha um expansor superior, porque você falou que quer estimular o transversal dele. Tem atresia, então eu preciso de estimular o transversal. Esse aparelho ortopédico funcional, ele vai, não é obrigar, mas ele vai estimular a mandíbula a ficar um pouquinho anteriorizada. Sim. Então ele tem que ser um aparelho composto. Para o paciente colocar a mandíbula um pouco para frente. Isso. E o músculo da mandíbula dele não gosta dessa posição. O músculo da mandíbula tenta voltar a mandíbula. Por ele ser um aparelho composto, ele está encaixado no arco superior. Tem um arco vestibular tocando, não é forçando, só encostando nos incisivos. Então a mandíbula puxa o aparelho inferior
que reflete no aparelho superior, que está ancorado no incisivo e na maxila. Isso. Aí vai começar a acontecer uma regularização anteroposterior, Isso. não só por conta do crescimento mandibular, mas por conta da restrição de crescimento maxilar e desinclinação do incisivo. E esse Caraca! incisivo... E esse incisivo, ele também lingualiza porque só da presença de um arco vestibular ali, principalmente se ele estiver mais alto, ele vai estimular o fechamento labial. E o paciente vai ficar fazendo um exercício com o lábio. E aí o lábio leva esse incisivo para trás também. Aí o negócio foi o seguinte, a aluna falou assim, mas esse paciente usou um clamp e não adiantou nada. E aí eu disse para ela, talvez, eu não sei, eu utilizaria ou um SN1 ou uma pista composta nesse caso, já falando para ela qual aparelho que seria, que ele vai avançar a mandíbula, ele vai expandir, na panorâmica a gente resolve se é a pista composta ou SN1. Enfim, eu disse para ela, por que é que esse aparelho que vocês colocaram, que alguém colocou, não funcionou? Talvez não tenha feito a mudança de postura terapêutica, porque não adianta você pegar o modelinho, mandar para o protético e falar, faz um SN1, ele vai fazer na postura que o paciente está. Se você encaixar aquele aparelho na boca e a mandíbula ficar ali onde ela está, ele não vai funcionar. Ele pode ser o aparelho feito pelo Papa, mas não vai resolver. E a mudança de postura para a aluna que deve estar aí, que eu falei para ela que a gente ia falar, é pró-translação. E quando eu falo uma excelente mudança de postura, o aparelho ele vai sair daqui, vai levar esse dente inferior tocando em DA, que é o incisivo inferior tocando na palatina do incisivo superior. Quem manda na postura que você quer receber o aparelho é a sua receita. É você que tem que posicionar o modelo. Pegar os dois modelinhos, fixar em cera e falar para o protético, faça o aparelho para mim nessa posição, com esse arco, com essa mola, com esse expansor, receitinha de bolo. Quando a gente olha uma panorâmica e vê que falta muito espaço para os permanentes, falta espaço aí, Hélio, para os permanentes? Razoável, falta, não muito. Mas a gente tem uma falta de espaço sim. Quando eu preciso, não vou discutir, além de expansão, avançar a mandíbula ou conquistar espaço para algum dente, além disso tudo que a gente está falando ali, eu preciso de ganhar espaço para outros permanentes, a gente usa a pista composta. Ela é um aparelho composto que, além de avançar a mandíbula, fazer a expansão, lingualizar esse incisivo superior, ela vai ganhar mais espaço que um outro aparelho. Então, nesse caso, colocaria uma PIPIC, pista indireta planas compostas. Vitão, tira a pilha dela, porque hoje eu vou falar, tá animada. Deixa eu falar até meia-noite. Isso mesmo, a gente adora estar aqui com vocês, viu? Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Amamos vocês.